Olá, pessoal. Hoje vamos tratar da assistência ao preso, né? Ou seja, vamos tratar do que a Lei de Execução Penal estabelece como sendo o mínimo necessário para se disponibilizar ao sujeito que está privado da sua liberdade e no momento imediatamente posterior ao seu retorno à liberdade, que significa o sujeito egresso. Então, nos termos do artigo 10 da Lei de Execução Penal, a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado. Vejam que aqui inclui-se o sujeito que, embora não sendo condenado, né, já que a sentença mediante a qual se impõe a medida de segurança é uma sentença absolutória, em decorrência da inimputabilidade, né, mas o internado não deixa de estar sujeito a uma sanção penal, que é, obviamente, a medida de segurança, não deixa de estar privado da sua liberdade e custodiado pelo Estado, e, portanto, impõe-se ao Estado o dever de assistência. Então, veja que nessa primeira parte nós podemos determinar que a assistência ao preso ou internado é dever do Estado, obviamente decorrendo da situação de sujeição das pessoas ao cumprimento da sentença penal condenatória ou da medida de segurança imposta também judicialmente. Então, o Estado custodia o sujeito que está cumprindo a pena ou medida de segurança e, obviamente, se coloca na condição de responsável pelo mínimo de assistência que deva prestar. O objetivo da assistência ao preso, ao internado e ao egresso é prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. E aí a parte final estende-se ao egresso. Nós vamos ver lá no final em que condições se dá essa assistência ao egresso. Então, vejam, aqui nós temos efetivamente a essência da Lei de Execução Penal, né? O Estado exige o cumprimento de uma sanção que é imposta por meio do devido processo legal, né? Coloca-se uma individualização desta pena e o Estado busca, por meio do cumprimento individualizado dessa pena, prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Então, muito além da mera punição, né, nós poderíamos dizer que a punição pelo crime está restrita, em tese, à privação da liberdade. Então, ao privar a liberdade de alguém, ao impor uma restrição ao direito de alguém, o Estado está punindo pelo delito cometido. De outro lado, o Estado tem um objetivo de devolver para a sociedade um sujeito em melhor condição de convívio social, certo? E, obviamente, que nessa ideia de melhor condição de convívio social se inclui prevenir não só o crime que possa eventualmente ser praticado pelo sujeito que cumpriu a pena, como também a prevenção geral, né? Aquela prevenção que se dá pelo exemplo, aquela prevenção que se dá na medida que o cidadão olha o sujeito que está cumprindo a pena e pensa, bom, o desvio de conduta, a prática delituosa leva ao cumprimento de pena. Como eu não quero cumprir a pena, eu vou me manter dentro dos padrões de normalidade na convivência social. Então, essa é a ideia básica, tá? Vejamos, então, que tipo especificamente de assistência é essa prevista na Lei de Execução Penal. Assistência material. Artigos 12 e 13 da Lei de Execução Penal estabelecem obrigatoriamente o fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Se nós formos tratar de uma questão de adequação da lei à realidade, a gente poderia parar por aqui, né? Nós já vemos aqui nesse primeiro aspecto da assistência imposta ao Estado que já há sérias discussões a respeito do cumprimento ou não desta obrigação. De qualquer forma, vamos deixar essa questão para o final, vamos falar especificamente do que trata a Lei de Execução Penal, como temos feito nas outras apresentações. Então, evidentemente que uma vez que o Estado priva o indivíduo da sua liberdade, sujeitando-o à custódia, ele fica obrigado a fornecer o mínimo de assistência material. Então, fornecimento de alimentação mínimo, né? Vestuário
E aqui o vestuário tem até um aspecto que tem a ver também com outra função, né? O vestuário fornecido pelo Estado, ele é utilizado como forma não só de prestação de assistência material, mas também como forma de cumprimento de regras de disciplina, né? Como forma de manter, digamos, um critério de igualdade entre os sujeitos que cumprem a pena. Então, vejam, se os presos fossem liberados a utilizar as suas próprias roupas e sem qualquer tipo de restrição, nós teríamos uma situação que importaria na questão da diferença, digamos, social, né? Uma transferência, que não é exatamente o que acontece na sociedade, mas não deixa de ser uma transferência do que ocorre na sociedade para o sistema penitenciário. Ou seja, pessoas com uma condição financeira melhor, ostentando condições de vestuário melhor. Então, também existe a ideia da disciplina, né, do uso do uniforme do estabelecimento, que tem, inclusive, o aspecto psicológico de fazer o sujeito lembrar que ele está ali cumprindo uma pena, né? Integra, de alguma forma, o aspecto punitivo da sanção penal, certo? Mas também não deixa de ser algo inerente à condição mínima de sobrevivência do sujeito. Okay? E instalações higiênicas. Vejam que aqui a questão material é colocada no mínimo do mínimo mesmo, né? Alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Já falamos em outra oportunidade da questão das instalações salubres, né? Da necessidade de você ter ventilação, iluminação na cela. Isso aí também pode se colocar aqui como necessidade de assistência material, certo? Seguindo, o estabelecimento prisional deve dispor de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Fazer um parêntese aqui. A lei de execução penal, nós já estamos, né, há algum tempo tratando dela, e a gente verifica que ela é extremamente descritiva e completa. Ela deixa pouca margem à interpretação ou acréscimos, né? Então, a gente acaba fazendo quase que uma leitura descritiva, mas sem deixar de lado o aspecto crítico em relação aos dispositivos da lei, né? Não tem outra forma de estudar a execução penal se não for assim. E é natural que a lei de execução penal seja assim, como é natural que qualquer lei que propõe um regime de cumprimento de uma determinação deva, né, estabelecer ali todas as hipóteses possíveis e imagináveis. Então, vejam, o artigo, salvo engano, 13 da LEP, acho que essa disposição já está no artigo 13, ele estabelece a necessidade de que um estabelecimento prisional deva dispor destas condições mínimas de fornecimento da assistência material, tá certo? E permitindo-se, inclusive, a venda de produtos e objetos, desde que permitidos e não fornecidos pela administração penitenciária, né? Então, existem estados, existem unidades da federação, que dentro da unidade penitenciária existe o comércio propriamente dito, né? Outros estados, como é o caso, por exemplo, do estado de São Paulo, os presos não negociam diretamente, mas são mantidas contas, né, chamadas contas de pecúlio, onde cada preso tem o seu saldo. Esse dinheiro provém ou do trabalho que ele executa, ou do depósito de familiares e de pessoas que conheçam, e com esses valores ele pode custear as despesas, né? Não só despesas como produtos, objetos de uso pessoal, como eventualmente despesas médicas ou outras que possam efetivamente surgir no cumprimento da pena. Então, é possível, e nesses casos, o que o Estado faz, o que cada estabelecimento penitenciário faz, disponibiliza uma lista de produtos que são permitidos, né? E entre esses produtos, à medida que o preso tenha a condição de comprá-los, de adquirir, ele faz a compra e utiliza estes objetos para suas necessidades pessoais, esses produtos e objetos. Existe uma questão bastante sensível aqui, que é a possibilidade, e isso existe na prática, é real, de que todo tipo de objeto, de produto que esteja disponível para o preso pode, de alguma forma, servir
como meio de coação, como meio de extorsão, né? Então, aqueles presos que têm menos condições de se impor frente à população carcerária, seja por questão de força física, seja por questão de não pertencer a uma determinada facção, um determinado grupo, acaba se sujeitando às extorsões e às coações provindas de outros presos. Então, é preciso ter cuidado em relação a isso, para que esse provimento dos produtos e objetos de uso pessoal não acabe por fomentar, né, crimes dentro do próprio estabelecimento. Então, a administração, ao fornecer essa possibilidade de aquisição de produtos e coisas, acaba trazendo para si uma responsabilidade a mais, que é de vigilância e de manutenção da ordem dentro do estabelecimento. Ok? Seguindo, assistência à saúde, né? Então, nós vimos assistência material, aquele mínimo do mínimo do mínimo. Passamos, então, à assistência à saúde. Assistência à saúde do preso, do internado e do egresso deve ter caráter preventivo e curativo e compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico, né? Nunca é demais lembrar que a Lei de Execução Penal é de 1984, portanto, antecede a Constituição Federal, né? Então, vejam que a gente não está falando aqui de uma previsão que tenha por fundo os direitos sociais e garantias individuais fundamentais da Constituição de 88. Né? O fundo disso aqui é o ideal de cumprimento de pena que existia no mundo civilizado lá na década de 80. Certo? Então, assistência à saúde, em tese, tem caráter preventivo e curativo e compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Certo? Se o estabelecimento prisional não dispõe do aparato necessário, o que é quase a regra no sistema penitenciário brasileiro, o atendimento será efetivado em outro local mediante autorização. Vejam, todas as cidades, todos os municípios que mantêm estabelecimentos penitenciários têm os presos incluídos entre os cidadãos SUS-dependentes, ou seja, aqueles que são contabilizados como cidadãos daquele município para efeito de atendimento pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, a depender do estabelecimento, da unidade da federação, você vai ter um aparato melhor ou pior em relação a todo o cumprimento da pena, né? Isso se estende à assistência à saúde. De qualquer forma, né, o preso sempre será SUS-dependente em relação ao município em que ele está efetivamente, ou seja, o Estado disponibilizará, né, o Estado e a União, através das verbas do SUS, assistência mínima necessária ao sujeito preso através do atendimento diretamente no município. Terceiro aqui, a mulher e ao recém-nascido se deve garantir o acompanhamento no pré-natal e no pós-parto. Nós sabemos que existe uma regra de que a mulher fica por um curto período, né, de alguns meses após o parto com o recém-nascido. Então, os estados eles devem organizar a condição para que a mulher grávida possa efetivamente dar à luz e ficar o tempo mínimo necessário com o recém-nascido. E, obviamente, que há um cuidado especial em relação à assistência à saúde da mulher grávida, né, e ao recém-nascido. Aqui vejam que a Lei de Execução Penal ressalta a questão da mulher, não necessariamente da mulher grávida. Né? A mulher grávida, obviamente, tem o direito ao acompanhamento ao pré-natal e pós-parto, mas há uma atenção específica à questão da saúde da mulher, que, via de regra, demanda um cuidado maior, muitas vezes, do que o do homem. Ok? Seguindo, assistência jurídica, lá nos artigos 15 e 16 da Lei de Execução Penal. O Estado deve atender juridicamente os presos insuficientes financeiramente, ou seja, aqueles presos que não têm condição de contratar advogado, aquele preso que não tem condição de bancar a sua assistência jurídica. Então, na verdade, nós temos uma extensão do direito que todo o cidadão brasileiro tem.
Vejamos aqui as especificidades desse atendimento. Deve ser garantida integralmente pelas unidades da Federação, Estados e Distrito Federal, dentro e fora dos presídios, pela Defensoria Pública, que contará com auxílio estrutural, pessoal e material. Vejam que, após a Lei de Execução Penal, a Constituição tornou obrigatória a criação da Defensoria Pública por todos os estados, pelo Distrito Federal e pela União, né? Salvo engano, o estado de São Paulo, se não foi o último, foi o penúltimo estado a implementar a Defensoria Pública, no ano de 2006. Eu me recordo que os dois estados que ainda não tinham a Defensoria Pública implementada eram o estado de São Paulo e Santa Catarina. Não sei bem ao certo qual foi o último, mas sei que a Defensoria Pública do estado de São Paulo foi implementada, foi criada em 2006. Né? Então, cabe à Defensoria Pública, né, a assistência jurídica ao preso carente. E quando não havia Defensoria Pública, quem, via de regra, fazia esse trabalho eram as procuradorias do Estado. Né? As procuradorias do Estado, via de regra, tinham uma procuradoria específica da execução penal, como de resto, inclusive, em relação ao atendimento jurídico de pessoas carentes de uma maneira geral, certo? Existem estados que têm os convênios, famosos convênios da OAB com órgãos estatais, né? Como aqui no estado de São Paulo existe o convênio da OAB com a Defensoria Pública, para estender a atenção a todos, mas nesse caso não atinge-se o sistema penitenciário. Né? O sistema penitenciário é atendido diretamente pela Defensoria Pública e especificamente por meio de um convênio com a chamada FUNAP, né? Fundação Nacional de Amparo ao Trabalhador Preso, que é uma fundação que, entre outras coisas, presta assistência jurídica aos presos. Então, esta é uma forma que vai ficar na dependência da própria organização da unidade federativa, do Estado ou do Distrito Federal. Seguindo, o estabelecimento prisional deve dispor de instalações adequadas ao atendimento jurídico. Né? Vejam, essa questão hoje ultrapassa, inclusive, a questão do atendimento jurídico, né? Porque a cada dia mais se impõe a necessidade de se realizar, inclusive, audiências a partir dos presídios, ou seja, de você diminuir até o ponto máximo o transporte, o trânsito de preso fora dos estabelecimentos penitenciários. Né? Isso tem uma questão de custo, tem uma questão de segurança, tem uma questão extremamente séria que envolve você retirar o preso do presídio, levar ele até o fórum, retornar. Né? Isso é algo complexo. E aí, para você garantir o direito de audiência, para você garantir o direito fundamental à autodefesa, à participação em contraditório da produção probatória, você tem hoje, através do avanço tecnológico, a possibilidade de fazer isso à distância. Então, cada vez mais, os estabelecimentos penitenciários têm que estar adequados a esta realidade. Né? Seguindo, as defensorias públicas devem implementar núcleos especializados na assistência gratuita de réus presos ou em liberdade, de egressos e de familiares. Ou seja, o fato de alguém estar preso pode tornar alguém que, em tese, não fosse hipossuficiente. Né? Imagine uma família em que a fonte de renda seja unicamente um sujeito e ele venha a ser preso. Né? Você vai ter lá, dependendo das condições, a possibilidade do chamado auxílio-reclusão, né? Muito diferentemente do que se fala na sociedade, não é um benefício para cada preso, calculado com base no quantos filhos o preso tem, não tem nada disso. É um benefício vinculado ao INSS, que é disponibilizado para a família do sujeito que efetivamente estava empregado, que contribuía e que vai ser privado da liberdade. Então, na verdade, o auxílio-reclusão é um benefício para aquelas pessoas que ficam, que se tornam carentes em virtude da prisão de alguém. Então, as defensorias públicas devem criar os núcleos especializados na execução penal para uma melhor assistência, evidentemente. Seguindo, assistência educacional, artigos 17 a 21A. Assistência educacional importantíssima no ideal de ressocialização
da Lei de Execução Penal. Nós fizemos uma apresentação só para falar do trabalho do preso, né? E ao lado da educação, o trabalho e educação são talvez os dois pilares do ideal ressocializador da Lei de Execução Penal, obviamente ladeado pela questão da disciplina do preso, né? Então respeito à disciplina do estabelecimento, trabalho e educação. Esta é a receita mediante a qual se idealizou que o cumprimento de pena possa efetivamente criar uma pessoa melhor após o período de privação da liberdade. Então, este é o ideal, certo? Então, muitas vezes fala assim, a prisão não melhora o sujeito. Isso é uma lógica, mas a prisão não obedece, nós estamos falando, obviamente, do caso do Brasil, o ideal da Lei de Execução Penal. Então, talvez seja possível dizer que a prisão, na forma como ela se dá hoje, ela não cumpra os seus objetivos. Mas não dá para dizer que a Lei da Execução Penal não cumpre os seus objetivos, porque nós temos a plena consciência de que ela não é efetivamente cumprida, né? Então, vejamos como deve se dar a assistência educacional. Compreenderá a instrução escolar e a formação profissional. Então, vejam que se trata da educação escolar propriamente dita e formação profissional. O ensino de primeiro grau será obrigatório e integrado ao sistema da unidade federativa respectiva e dos municípios. Essa questão da assistência educacional é bem compatível, inclusive, né, obviamente guardadas as devidas proporções, com o que estabelece a Constituição Federal em relação ao direito à educação, né? Então vejam que já havia ali, embora nós estivéssemos sob a égide da Constituição de 67, posteriormente emendada em 69, mas você tem ali uma educação que é bem alinhada com o modelo constitucional de educação. O ensino médio, regular ou supletivo, incluída, né, a educação profissional média, tá errado o texto aí, incluída a educação profissional média, obedecerá o preceito constitucional da universalização. Veja, desde muito antes disso, né, o Brasil entrou naquela campanha de universalização do ensino, da educação de primeiro grau, ou seja, a erradicação do analfabetismo. Isso não foi alcançado até hoje, né? O Brasil tem hoje por volta de 10% de analfabetos e tem um contingente maior que esse dos chamados analfabetos funcionais, né? Aquelas pessoas que têm condição de escrever o nome, de ler, mas que têm pouquíssima ou quase nenhuma capacidade de interpretação, portanto não dá para dizer que são alfabetizadas. Mas, enfim, a Lei de Execução Penal trouxe para o sistema penitenciário o ideal de universalização da educação básica, né? O fim do analfabetismo, obviamente pensando também na questão da educação profissional, né? Mesmo que se a gente imaginar que nos anos 80 ainda a gente não estava no patamar de avanço tecnológico que nós estamos hoje, dá para falar que nos anos 80 a gente vivia aquele ideal já superado da industrialização, né? E aquela indústria lá do passado, que dependia muito pouco de uma formação profissional, de uma educação mais avançada, mas mesmo assim dependia do mínimo de educação. Então, se você tinha o ideal de permitir que o sujeito, ao sair do presídio, estivesse preparado para exercer uma atividade profissional, você tinha que dar a ele o mínimo de educação, né? Não, você ia ficar ali com aquelas atividades quase que artesanais mesmo. Seguindo, a lei permite ainda a celebração de convênios com entidades públicas ou particulares para a instalação de escolas ou oferecimento de cursos. Isso, nos anos 80, nós já vimos que em relação ao trabalho isso também é possível, né? Nós já vimos que existe a possibilidade de você estender a participação, inclusive, de entidades privadas no trabalho, no desenvolvimento do que diz a Lei de Execução Penal. Isso, nos anos 80, é um avanço bastante significativo, né? Envolver a sociedade no ideal de cumprimento de pena com vistas à ressocialização do sujeito. Vamos seguir. Os estabelecimentos devem manter bibliotecas
e haverá integração dos programas estaduais e municipais de ensino à distância. Essa menção ao ensino à distância é bem recente, obviamente que não é dos anos 80, né? O ensino à distância ainda era algo bastante afastado do ensino público, mas hoje está muito mais próximo, faz parte integrante do ensino público. Esses meios, inclusive, são os que nos permitem estar continuando com o nosso programa nessa situação que nós vivemos hoje. Mas, enfim, a manutenção de uma biblioteca num presídio e a possibilidade de programas de ensino à distância são fundamentais para o intento de oferecer o mínimo de assistência educacional ao sujeito. Finalizando, o censo penitenciário deverá apurar o nível de escolaridade dos presos, a existência de implementação de cursos fundamentais, médios e de iniciação ao aperfeiçoamento técnico, bem como o seu alcance, a existência de bibliotecas e outros dados relevantes para a questão educacional. Na verdade, esse censo penitenciário é a apuração que se faz anualmente a respeito das condições de cumprimento de pena, né? Então, nós sabemos que pelo censo penitenciário de 2019, o Brasil possuía, à época, em dezembro de 2019, 748 mil presos, né? Desses, 300 e poucos estavam em regime fechado, outros distribuídos entre regime semiaberto e aberto, certo? Então, hoje, com a questão tecnológica, é possível até acompanhar dia a dia isso, né? É possível alimentar o estado desses dados diariamente, mas pensemos que nos anos 80 não era tão simples assim, não tinha todo o aparato tecnológico compilador de dados. Então, eu coloquei uma observação aí que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é o responsável pela avaliação periódica do sistema prisional. Então, todas as informações relacionadas ao sistema prisional fazem parte do alvo de atuação, de uma das vertentes de atuação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Seguindo, assistência social, artigos 22 e 23. Obviamente que quando a gente fala em saúde, em educação, em assistência material, nós estamos falando daquilo que é hoje tido como o básico do básico para a vida digna. Né? Obviamente que se você quer transformar aquele sujeito que foi condenado por praticar um crime em uma pessoa melhor, você precisa, para além de puni-lo, privando da liberdade, impondo a ele uma disciplina rígida, você precisa fornecer o mínimo de assistência necessária. A assistência social, ela é, sem qualquer dúvida, mais importante em relação ao intento ressocializador do preso. Por quê? Através da assistência social é que o sistema penitenciário, é que o Estado pode monitorar o avanço do preso nesse intento ressocializador, né? Consegue apurar em que pé está este cumprimento individualizado de pena, né? Consegue manter uma atenção em relação ao vínculo que esse sujeito mantém com a sociedade, com os parentes, com amigos, né? E consegue preparar individualmente, né, olhando a condição individual de cada um, o retorno dessa pessoa em sociedade. Existe um equívoco que talvez seja o mais terrível para a questão da execução penal, que é o de se esquecer que o sujeito é privado da liberdade para um dia voltar à liberdade. Nós temos, evidentemente, aqueles casos em que você tem o sujeito que dificilmente vai voltar ao convívio social, porque é aquele sujeito que, a par de ter uma pena extremamente longa, tem um comportamento prisional complicado, é o preso que continua envolvido, por exemplo, com facções criminosas, e vez ou outra recebe uma nova punição, e ao receber uma nova punição ele vai complicando cada vez mais a possibilidade de retorno à liberdade. Então, deixando-se isso de lado, que é o mínimo, né, é preciso entender que desses 748 mil presos que nós tínhamos lá em dezembro de 2019, existe uma quantidade mínima de presos nessas condições. A grande massa carcerária são pessoas condenadas a penas pequenas ou médias
e que efetivamente, mais cedo ou mais tarde, retornarão à sociedade. Então, descuidar dessa questão é descuidar efetivamente de pessoas que em breve estarão retornando à sociedade. É fomentar o índice de reincidência após o cumprimento de pena, certo? Então, a questão da assistência social é fundamental e tem por objetivo amparar o preso e prepará-lo para o retorno à liberdade. Então, vejam, esta é a essencial função da assistência social nos presídios. Né? É quase que uma visão superior do que está acontecendo. Porque quando você trata, por exemplo, do aspecto material, do aspecto educacional, do aspecto da saúde, você está olhando o intramuros. O preso está lá, você fornece comida para ele, você dá roupa para ele, você fornece educação para ele, você cuida da saúde dele. A assistência social, ela olha isso tudo de cima e consegue ver, ou deveria conseguir ver, o que isso está efetivamente produzindo de efeito sobre aquele sujeito. Né? E não só sobre o sujeito, como em relação ao que ele tem de contato com a sociedade. E você consegue antever, é lógico que ninguém tem bola de cristal, mas você consegue antever, de alguma forma, em que medida um retorno à liberdade de forma antecipada é mais ou menos indicado naquele caso. Então, o aparato de assistência social é indispensável no cumprimento da pena privativa de liberdade, certo? Então, o que se deve fazer através da assistência social ao preso? Conhecer os resultados diagnósticos e exames, né? Acompanhamento não só relacionado à saúde, como relacionado à própria questão de eventuais exames criminológicos, né? Exames que são feitos efetivamente para apurar em que condição psiquiátrica, psicológica aquele sujeito se encontra. Okay? Relatar problemas e dificuldades, não só problemas e dificuldades no cumprimento da pena internamente, como problemas e dificuldades no relacionamento com a família, problemas e dificuldades que a família leva para o preso, né, e que acaba comprometendo a possibilidade dele ter um bom aproveitamento no cumprimento de pena. Então, vejam, quando eu disse que é um olhar superior, um olhar de cima, ele vai além do cárcere, né? Ele vai além do que você verifica ali no dia a dia do sujeito preso. Você tem condição de saber o que é levado para ele do mundo exterior e como ele recebe isso. Isso pode te permitir, por exemplo, avaliar se é conveniente ou não antecipar a soltura desse preso, antecipar um cumprimento de pena em regime aberto, antecipar um livramento condicional. Vejam como isso é fundamental no intento ressocializador da lei de execução penal. Acompanhar as permissões de saída e saídas temporárias, né? Então, vejam, a gente tem uma ideia de que as permissões de saída, não tanto as permissões de saída, mas as saídas temporárias, né, aquelas dos presos em regime semiaberto, acabam acontecendo ao Deus dará. Nós já falamos disso lá quando vimos incidentes, e vimos que aquilo deve acontecer, pelo menos pelos termos da lei, por autorização individual, deve haver esse acompanhamento, saber como que é que esse preso volta, com o que ele se depara, né, quando ele sai nessa saída temporária, ou seja, efetivamente acompanhar o cumprimento individualizado de pena. Promover a recreação, certo? É isso aí, obviamente, internamente, né? Preparar de alguma forma, orientar o convívio que essas pessoas terão no momento de visita com seus familiares, né? O ambiente do cárcere é um ambiente muito específico. E, à medida do possível, você precisa orientar e fazer com que o preso tente, com todas as dificuldades possíveis, no momento da visita, não incluir os seus familiares no ambiente carcerário, mas tentar viver um pouco do ambiente externo, né? Então, atividade de recreação, tal, e tudo isso é fundamental nesse processo. Seguindo, acompanhar o final do cumprimento da pena, oferecer orientação para facilitar o retorno à liberdade e colaboração para a obtenção de trabalho. Evidentemente, como eu disse para vocês lá no início, que tudo que consta da lei de execução penal tem o olhar voltado para a ideia de que aquele sujeito vai cumprir uma pena e vai voltar para a sociedade, né?
Então, evidentemente que quanto mais o sujeito se aproxima do final do cumprimento da pena, maior deve ser a orientação que ele recebe, maior deve ser o acompanhamento que ele recebe do Estado, para efetivamente verificar, né, se isso vai ocorrer da forma como se espera. Providenciar toda a documentação necessária. É muito comum que o sujeito preso não tenha documentos indispensáveis, por exemplo, a uma vida social digna, minimamente digna. Então, uma vez que o sujeito está preso, a assistência social do presídio deve providenciar a documentação necessária, não só no sentido de documentação pessoal, propriamente dita, né, registro de identidade, CPF, não só isso, mas documentação que seja indispensável, por exemplo, para ele obter benefícios, né? Se você pensar, por exemplo, no regime semiaberto, livramento condicional, você precisa de documentos indicativos da possibilidade de obtenção de emprego, promessa de emprego, tudo isso tem que ter auxílio da assistência social. Orientar e amparar a família do preso e da vítima. O serviço de assistência social é fundamental também, se de um lado, para ajudar o preso em relação ao que ele recebe do mundo exterior, também em relação ao que ele, dentro do cárcere, passa para o mundo exterior. Então, amparar a família do preso e a mesma vítima também é uma forma de orientar a ressocialização. Certo? Seguindo, então, assistência religiosa, artigo 24 da Lei de Execução Penal. Isso aqui é muito mais uma garantia do que propriamente uma assistência, né? Garantindo-se a liberdade de culto, permite-se o acesso a livros de instrução religiosa e você tem a imposição de que os estabelecimentos prisionais contem com um local adequado, apropriado para os cultos, ou seja, é garantir de fato a liberdade de culto. Não é nada além disso, prevê inclusive a lei de execução, talvez fosse até dispensável essa previsão, mas que preso nenhum seja obrigado a participar de atividade religiosa. Então, o Estado laico não cria, né, a religião como terapia prisional obrigatória, tá? Não é como o trabalho, por exemplo, que é obrigatório, ok? Porém, permite e respeita a liberdade de culto. Então, vejam a diferença. O trabalho é obrigatório, uma terapia prisional obrigatória. Estende-se a todos. A religião, não, é uma faculdade. É uma opção que o sujeito tem e a ele deve ser garantido. Por quê? Porque há um entendimento, obviamente, que a religião é um dos grandes fatores de adequação social, de controle social, de conforto social para as pessoas. Então, evidentemente, que tem um papel fundamental na sociedade. Chegando ao final, nós temos a assistência ao egresso. Então, a assistência ao sujeito, assim que ele regressa à sociedade, está prevista lá entre os artigos 25 e 27 da Lei de Execução Penal, e inclui orientação e apoio para reintegração à vida em liberdade. Eu não sei se alguém aqui não assistiu um filme chamado Um Sonho de Liberdade, que além de ser um filme excelente, uma superprodução, um filme que vale a pena assistir por qualquer razão, mas é um filme que faz um retrato muito fiel do que é efetivamente a vida na prisão. É um filme americano, tá? Que retrata uma situação lá, embora uma situação de décadas passadas, mas é um retrato fiel. Eu acho que esse filme permite verificar, por exemplo, que a lógica do cárcere ela é a mesma lógica em qualquer tipo de sociedade, certo? Obviamente que muda muito a questão do aparato material, da condição e tudo mais, mas a lógica em si, né, o chamado efeito encarcerador, daquele efeito que faz com que a pessoa introjetize, né, uma série de costumes e de hábitos do cárcere, seja verificado em qualquer ambiente. Então é um filme que é fundamental para quem estuda direito, para quem está fazendo o curso de execução penal, verificar. Não estou falando isso aqui como forma de romantizar a execução de pena, né, porque o filme tem uma história toda particular, não é isso, né, mas o que ele traz no seu entorno, o que ele traz de realidade em relação à vida carcerária, é fantástico. Então é um filme que merece muito ser visto, além de ser uma obra de arte do cinema, certo? Então o que se busca aqui
ao assistir ao egresso, de fato, o último passo desse processo ressocializador. Ou seja, você pega o sujeito lá no início do cumprimento da pena, né, faz isso individualmente, individualiza o cumprimento de pena, trata o sujeito que cometeu o crime contra o patrimônio de uma forma, o sujeito que cometeu o crime contra a vida de outra, o sujeito que cometeu o crime contra a liberdade sexual de outra, cuida especificamente das características próprias de cada pessoa e de cada delito praticado, e ao final você vai, por um espaço de tempo, verificar, através de orientação, apoio e acompanhamento, né, como que esse sujeito está se reintegrando à vida em liberdade. Né? Então, as chamadas casas do albergado, né, que normalmente fazem assistência ao egresso, aquelas que nós sabemos que não existem em quase lugar nenhum do país, que deveriam existir efetivamente. A casa do albergado talvez devesse ser o estabelecimento penitenciário obrigatório em todas as cidades, porque toda cidade pode ter alguém que foi colocado em liberdade, mesmo aquela cidade que não tem o presídio. Né? O sujeito está cumprindo pena em Três Lagoas, mas ele mora em Selvíria, ele mora em Paranaíba, ele mora em Brasilândia, ou seja, ele mora muitas vezes numa cidade que não tem presídio, mas quando sair da prisão, ele vai para a cidade dele e lá ele não vai encontrar nenhum aparato do Estado para orientar. A casa do albergado é que faz esse papel. O que é efetivamente a assistência ao egresso que está prevista na Lei de Execução Penal? Concessão de alojamento e alimentação por 2 meses, prorrogáveis por igual período, sempre que essa prorrogação disser respeito a uma dificuldade do preso na obtenção de trabalho lícito, né, para aquele que está efetivamente procurando trabalho, mas não está encontrando. E, avançando, o que é efetivamente o egresso para efeito da Lei de Execução Penal? O egresso é o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano e o liberado condicional durante o período de prova. Então, o liberado definitivo é o sujeito que deixou de cumprir pena, que assinou o alvará de soltura ou que foi liberado da medida de segurança, né? Pelo prazo de 1 ano ele será considerado egresso, ou seja, ele vai receber orientação e apoio para a reintegração à vida em liberdade, e o liberado condicional durante o período de prova. Então, a partir do momento que ele sai em liberdade condicional, ele já está nesta condição. Aí, quando acaba o período de prova, aí ele vai ser liberado definitivo e vai ficar por mais 1 ano efetivamente. Então, veja, mas significa que, então, de acordo com a Lei de Execução Penal, após 1 ano, o sujeito é esquecido pelo Estado? Não. Após 1 ano, ele volta a ser um cidadão, digamos, reintegrado à sociedade, e ele vai obter os benefícios relacionados à assistência que são destinados à população em geral. Deixa de ser um cuidado específico do sistema penitenciário, ok? Então, considera-se egresso para efeito da Lei de Execução Penal o liberado definitivo, aquele sujeito que assinou o alvará de soltura, independentemente do regime de cumprimento de pena que ele estava quando assinou o alvará de soltura, certo? Então, ele podia estar no regime fechado, no regime semiaberto, no regime aberto, prisão domiciliar ou livramento condicional. Liberado definitivo é aquele que assinou o alvará de soltura porque a pena dele está extinta, certo? E o liberado condicional durante o período de prova. Então, saiu liberdade condicional e falta 2 anos para cumprir a pena, vai estar aí na condição de egresso durante esses 2 anos e depois mais 1 ano quando for definitivamente liberado. Ok? Então, chegamos aqui ao final desta breve apresentação e eu quero fazer aqui algumas considerações, tendo em vista que esse é o nosso último conteúdo do semestre. Eu deixei esse último conteúdo do semestre, por quê? Porque ele talvez seja o conteúdo que mais contrasta a lei de execução penal enquanto ideal e a realidade do Brasil. Então, veja, até hoje, desde quando nós começamos lá nos nossos primeiros dias, nós começamos lá falando da questão da presunção de inocência para falar do início do cumprimento da pena, falamos dos regimes de cumprimento de pena. Então, em todas as aulas, a gente teve que fazer a ressalva das dificuldades de cumprimento das regras de execução penal,
né? Então, em determinadas localidades, o sujeito não cumpre pena em regime semiaberto, porque não existe o presídio semiaberto, e aí ele sai direto do fechado e vai para o regime aberto, muitas vezes, ou ele acaba ficando por mais tempo no regime fechado, né? E aí, quando ele é colocado no regime semiaberto, ele não tem atenção devida, quando ele está no regime aberto, ele não tem cuidado nenhum, quando ele está em livramento condicional, ele não tem a figura do Estado presente, né? Quem de nós nunca viu aqueles famosos filmes e seriados norte-americanos em que tem a famosa figura do agente da condicional, né? Aquele sujeito que vai lá bater na porta do liberado condicional para saber se ele está trabalhando, se ele não está. Então, quer dizer, isso é uma realidade num país como os Estados Unidos, é uma coisa que não existe no Brasil, né? Não existe essa figura sequer do agente da condicional. O agente da condicional no Brasil é escrevente do fórum no cartório de execução penal e recebe o liberado lá uma vez por mês, a cada 3 meses, para assinar um documento e dizer que ele está vivo. A única coisa que você atesta com isso é a vida, né? É a única prova que se faz é a prova de vida. Fora essa, não prova mais nada, né? Pelo menos pessoalmente ou com o olho próprio do Estado. Então a gente tem a dificuldade do cumprimento da pena em todas as suas nuances, né? Passando pelo trabalho, que nós já discutimos, né? Inclusive a deficiência do Estado em oferecer o trabalho para o preso, que é uma obrigação do preso, passando pelas condições materiais, quando falamos aqui da questão da acomodação, da quantidade de presos por cela e tudo mais, chegando ao questão do cumprimento da disciplina, né, das questões de dificuldade, a criação do RDD, que foi o nosso último tema. Por que o RDD foi criado? Porque o Estado falha, inclusive, em manter o mínimo de disciplina dentro dos estabelecimentos penitenciários. A verdade é que, com raras exceções, o controle do estabelecimento penitenciário não está nas mãos do Estado, ele está nas mãos dos presos, né? Existe uma falsa aparência de que o Estado tem o controle. Ele até tem o controle sobre as muralhas, mas internamente, sobre o que acontece ali, ele não tem efetivamente o controle. Raros são os estabelecimentos em que o Estado efetivamente tem o controle. Então, esta é a realidade. Tudo isso que nós falamos nesse semestre não é a lei de execução penal da Suécia, da Dinamarca, da Finlândia. É a lei de execução penal do Brasil. E não é um projeto de lei que se pretende implementar no Brasil. Não, é uma lei no Brasil que tem 35 anos. Então, muito mais do que simplesmente aceitar esta realidade, é discutir efetivamente o que é que pode ser feito. Então, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que o Brasil vive no seu sistema penitenciário um estado de coisas inconstitucionais, não pelo descumprimento da lei de execução penal, mas pelo descumprimento rotineiro de direitos e garantias fundamentais, né? Então, ainda que a lei de execução penal não existisse, nós teríamos um estado de coisas inconstitucional, porque o sistema penitenciário é caótico, ele não oferece o mínimo de condição de dignidade para a pessoa. E vejam, se eu tenho a realidade de colocar o sujeito para cumprir pena, para no momento posterior colocá-lo de volta na sociedade, não adianta eu usar argumentos do tipo, mas o sujeito que está em liberdade não tem isso, o sujeito que está em liberdade... Ora, o sujeito que está em liberdade também tem que ter os seus direitos respeitados. Mas, se nós queremos resolver o problema da reincidência, da criminalidade, no sentido de diminuir, de amenizar o problema da criminalidade, nós precisamos levar a sério a questão do cumprimento de pena. Então, não é só levar a sério no sentido de exigir a disciplina, de exigir o cumprimento de pena. Isso é fundamental. A sensação de que o sujeito está preso para ser punido por um ato que cometeu é fundamental. É o primeiro passo, é o passo essencial. A partir desta consciência, todos os outros passos da execução penal devem ser tomados para que você possa efetivamente ter algum progresso em relação a isso. Então, parte-se do princípio de que o sujeito está ali porque cometeu um erro, porque fez algo que não devia, está ali para ser punido, e a partir daí, ao lado da punição, que é, como eu disse inicialmente, a privação da liberdade, a restrição de direito, oferecer a ele algo que faça ele melhorar. Então, nós temos 35 anos de vigência da lei de execução penal, 35 anos em que essa lei é diariamente ignorada, né?
E é possível dizer que a gente não está, de forma alguma, caminhando em direção aos preceitos da lei. Talvez seja possível dizer que a gente está cada vez mais se afastando dos preceitos da lei de execução penal. Essa é uma realidade inafastável, também não adianta querer tapar o sol com a peneira. Então, para nós que estudamos o direito, para quem se interessa pelo tema, para quem quer fazer do tema um objeto de estudo, uma grande questão é, ok, não adianta eu vir aqui dizer que a lei de execução penal não é cumprida, que a realidade do sistema penitenciário é outra. Também não adianta eu vir aqui dizer para vocês que o Brasil, sabidamente, não tem, em curto e médio espaço de tempo, condição de implementar isso. Porque essa carência não é só do sistema penitenciário, essa carência é da sociedade como um todo, né? É do sistema educacional da criança, do adolescente, do adulto que está solto, não é só do preso, é da assistência à saúde da criança, do adulto e do idoso que está solto, não é só do preso, né? Então, isso é um problema que vai muito além do sistema penitenciário. Mas é, por exemplo, vir e dizer, bom, o que a gente pode fazer? Nós precisamos reformar, então, a lei de execução penal? Precisamos criar algo que seja mais próximo da nossa realidade? Quanto que a gente pode retrair da lei de execução penal? Quanto que a gente pode avançar no que diz respeito ao cumprimento da lei? Né? Porque a gente tem, legitimamente, a chamada lei para inglês ver. Se alguém não sabe, a expressão lei para inglês ver vem daquela primeira lei que foi criada lá no Brasil Império, proibindo o tráfico de escravos, que é uma lei que não era cumprida, mas foi criada formalmente porque a Inglaterra era um país que era o forte parceiro comercial do Brasil, né, que levava o que era produzido no Brasil, e, portanto, o Brasil dependia, né, não é de hoje que o Brasil depende dos países estrangeiros, e a Inglaterra exigia isso, porque o cenário abolicionista tomava conta do mundo europeu, principalmente. Então, a Inglaterra exigiu, fez essa lei que nunca foi cumprida. Então, daí surgiu a expressão lei para inglês ver. No caso da lei de execução penal, não é para inglês ver, talvez para brasileiro mesmo ver, mas eu acho que no nosso caso, somos estudantes do direito, é fundamental que a gente entenda o que acontece e se proponha efetivamente a, na pior das hipóteses, ter consciência do que acontece, né? Não difundir esse discurso absolutamente divorciado da realidade de que o sistema penitenciário concede uma série de regalias e privilégios para os presos, que é um tremendo absurdo. É evidente que pode acontecer na localidade X ou Y que um determinado preso, por uma questão qualquer, tenha uma regalia indevida, e aí é uma questão de legalidade, é uma questão de resolver o problema e punir os envolvidos, mas isso não é uma realidade do sistema prisional, certo? Por outro lado, nós temos uma realidade que está muito aquém do ideal de ressocialização. E, para finalizar, pediria para vocês o seguinte: basta uma pesquisa rápida e qualquer pessoa pode constatar que os países que efetivamente têm resultado positivo em relação à questão da criminalidade são os países que melhor implementam a execução penal. Então, são justamente esses países que eu citei no início, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, que são os países que, vez ou outra, fecham presídios por falta de clientes, né? Não são os países que mais prendem no mundo, como Estados Unidos, Rússia, China, Brasil, estão entre os que mais prendem no mundo, porque prender é um primeiro passo, como eu disse, mas não é nem de longe o passo completo. Ok? Então, como eu disse aqui agora há pouco, esse é o nosso último conteúdo. Agora nós vamos providenciar nossas avaliações para encerrar o semestre. Até breve.